Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula. Eu sou o professor Alan e estarei abordando esse vídeo, o estudo do sinal e a obtenção da equação da função afim, tá certo? Serve também para linear. Gente, esse vídeo aqui faz parte da playlist Função Afim para o Enem. Então, nessa playlist eu coloquei os principais tópicos, que mais são importantes, que mais caem nas provas de Enem e vestibulares, tá certo? A parte teórica, e na sequência eu vou estar incluindo videoaulas, onde eu faço a resolução comentada, de questões que caíram em Enem e vestibulares anteriormente. O meu canal também conta com outros playlists no mesmo sentido. Parte teórica, principais tópicos de cada um, e na sequência exercícios, como por exemplo, porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, problemas do primeiro grau para o Enem. Então nessa playlist eu faço um apanhado de tudo que é mais importante, uma espécie de resumo, e na sequência eu venho resolvendo questões, tá certo? Gente, só para voltar assim, um aviso que eu dou de vez em quando é o seguinte: essas playlists para o Enem, elas não são ideais para quem está aprendendo o conteúdo, certo? Quem viu muito pouco e tal. Mas se você já tem uma certa familiaridade, já viu que é apenas revisar, como é o caso do Enem, a gente já viu os conteúdos, vai fazer uma prova já sabendo os conteúdos, elas são ideais porque elas estão bem condensadas, tá certo? Se você quiser a explicação mais detalhada, pelo menos da parte de conjuntos, até função logarítmica, matemática do primeiro ano, existe no meu canal uma playlist completa. Matemática do primeiro ano do ensino médio. Lá eu explico detalhadamente todos esses aspectos aqui. Aqui eu só estou colocando alguns. Aí pode ficar aquela impressão, pô, mas o cara não está explicando por quê, de onde veio e tal. É porque não dá tempo fazer isso aqui. Aqui é mais uma videoaula de revisão, tá certo? Então, vamos ao vídeo. Gente, quando a gente fala de sinal da função, uma coisa tem que ficar bem clara. Quando fala de sinal, de crescimento, de outros estudos também, imagem, domínio, imagine que se você conhecer no gráfico de uma função, você meio que tem essas informações. Exatamente, eu vou fazer um apelo bem geométrico para a coisa, ou seja, vamos relembrar na videoaula anterior, aí na playlist, que foi domínio, imagem e gráfico da função afim, tá certo? Falei desses três tópicos. Você vai perceber o seguinte, que lá, ao esboçar o gráfico, meio que o sinal já saía de cara. O sinal é o quê? É os valores para os quais a função é positiva, para os quais a função é zero e para os quais a função é negativa. Então a gente vai dividir em três pedaços. Eu vou fazer aqui direitinho. Só que a gente percebeu o seguinte: quando se trata de função afim, eu tenho dois casos básicos. O primeiro deles, a minha reta é uma reta que a gente chama crescente. Minha função é crescente. Ela vai passar na raiz e à direita da raiz, a imagem y, ela está acima do eixo x, ou seja, está na parte positiva de y. Então ela é positiva, se o A for positivo, ela é positiva desse lado e negativa desse. O outro caso era quando o A era negativo. Minha função ela passaria pela raiz, menos b sobre A, descendo, de forma o quê? Decrescente. Tá certo? Nesse caso aqui é porque o A era o quê? Negativo, certo? Então, observe que desse lado agora, minha função está abaixo. Então a imagem dela, se eu colocasse o eixo y aqui, estaria o quê? Negativa. E anterior à raiz ela fica positiva. Ou seja, a inversão, se o A muda de sinal, se você sabe essa retinha aqui para o A crescente, obviamente a reta de sinal que você vai ter para o A crescente, não, para o A positivo, a reta de sinal que você vai ter para o A negativo é só trocar o que é mais, vira menos, o que é menos, vira mais, e a raiz fica no mesmo lugar, certo? Ela não se altera. Aí nesse sentido eu coloquei aqui para a gente estudar o sinal de duas funçõezinhas, para a gente entender bem a simbologia matemática que está nesse desenho. Porque isso aqui, gente, não é uma resposta final para uma questão. Isso aqui é um passo que é como se fosse uma espécie de cálculo, mas a resposta final ela vem em outros termos, ela vem numa simbologia matemática mesmo. Isso aqui é um desenho. Embora, se você está numa prova aberta, isso aqui possa ser aceito como resposta, mas se você está numa prova de marcar, não vai ter uma retinha assim lá. Então você vai ter que colocar isso numa linguagem mais simbólica, digamos assim, menos geométrica. Então o que é isso? O sinal de uma função, gente? É ver os pontos que ela é positiva, que ela é zero e que ela é negativa. Ou seja, que a imagem é positiva, o f de x é positivo, o f de x é zero e o f de x é negativo. Por exemplo, se eu jogasse 2 aqui nessa função, 3 vezes 2, 6, menos 3, 3. A imagem ficou o quê? Positiva. Então 2 é um cara que vai estar provavelmente na parte o quê? Onde a minha função é positiva. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente costuma fazer é o seguinte: é achar o zero dessa função, ou a raiz, Então 3x menos 3 igual a zero, ou seja, achar o zero é igualar o y ou o f de x igual a zero. Então eu tenho aqui que 3x vale 3, ou seja, x vale 3 sobre 3,
x vale 1. Aí eu venho aqui e faço a minha retinha de sinais. Ó. Minha função enquadra-se no primeiro caso. Ó. A igual a 3 é positivo. Então minha função é crescente, ela passa na raiz 1. Então ela é positiva para cá e negativa para cá. Só que aqui eu vou dar a resposta mais, digamos, menos geométrica e mais simbólica. Ou seja, eu quero preencher, saber onde é que minha função é maior que zero, onde é que minha função é igual a zero e onde é que minha função é menor que zero. Certo? Porque lá na prática o Enem vai te perguntar o seguinte, qual o período onde a fábrica teve uma produção positiva? Né? Então a resposta que vai ser dada lá vai ser exatamente isso aqui. Ó. F de x maior que zero, né? Se x estiver onde? Nessa parte aqui. Ó. Se x for maior estrito que 1. Ó. Então ela é positiva. F de x é zero se o x for exatamente 1. E F de x é menor que o zero se x for menor que 1. Pensa que a raiz é o divisor de águas entre a mudança de sinais, né? Então, eu venho, né? Aí quando eu chego na raiz, se eu era positivo, fica 0, e depois da raiz, negativo. Se era negativo, fica 0, depois fica positivo. Percebe que é uma coisa bem tranquila de se fazer. Então, essa aqui foi a primeira etapa, a segunda etapa foi essa, e aí sim eu monto a minha resposta. Minha resposta é isso aqui. Estudar o sinal é dizer exatamente onde ela é positiva, onde ela é nula e onde ela é negativa. Certo? Então, por exemplo, o 3, né, que a gente jogou, ó, o 2, né, 3 vezes 2, 6, menos 3 da imagem positiva. Né? De fato, o 2 é maior que 1. Né? Então, era esperado que a imagem desse o quê? Positivo. Mesma coisa aqui. Ó. Primeira etapa, eu pego menos 2x mais 1 igual a 0. Então, menos 2x igual a menos 1. Passo menos 1. O 1 para o outro lado fica menos 1. Multiplica por menos 1, né? Vai dar o quê? 2x igual a 1, ou seja, x igual a 1 sobre 2. Então, de novo, segunda etapa agora, ó, eu marco aqui o 1 sobre 2. Minha retinha agora é o que? Decrescente, ó, porque o A é negativo. Ó. Então, fica menos para cá, porque está abaixo, e mais para cá, porque está acima. Ó. Só lembrar do gráfico, gente, porque aqui eu estou pegando só um recorte do gráfico, certo? O gráfico vai ter x, só que o que a gente precisa do gráfico é só esse pedacinho. Então a gente, de novo, tem que responder essas três perguntas aqui. Ó. Onde é que minha função é positiva, onde minha função é zero e onde minha função é negativa. Certo? Então, ela é positiva onde? Se o x for menor que meio. Se x for menor que meio. Ela é igual a zero onde? Se x for exatamente meio. Ó. E ela é menor que zero onde? Se x, aí é para cá, né? Ela é negativa para cá. Se x for maior que meio. Certo? Então pensa que não é uma coisa difícil, mas isso aqui vem no problema na forma o quê? Mais literal, né? Mais contextualizada, só que você precisa saber esses conceitos. Tá certo? Porque a partir daqui é que eu vou, quando eu estiver lá na videoaula resolvendo o problema, eu falar, gente, você lembra que lá eu falei de tal coisa, tal conceito lá, é isso aqui. Então eu vou dar significado a isso. É muito difícil eu trabalhar só com probleminhas, tá certo? Assim, vamos fazer só um problema para tentar entender o conceito. Seria o ideal. A gente não tem tanto tempo. Então, estou colocando aqui os principais aspectos. Lá eu vou mencionando, em cada videoaula, falando, gente, assiste lá a videoaula tanto, se você teve tudo nessa questão. Você vai voltar aqui e vai ver, pronto, entendi o que é sinal, beleza, então foi isso que ele fez lá. Então, se você tiver dúvida, beleza, não precisa voltar. Né? Então, nesse sentido, sinal é isso aqui. Eu vou precisar de sinal para quê? Estudar inequações. Uma das próximas videoaulas, não sei qual é ainda, mas é uma das próximas aí. Talvez mais uma ou duas videoaulas e a gente vai falar de inequação do primeiro grau. Então eu vou precisar disso aqui, gente. Lá eu vou relembrar isso aqui. Olha só. Equação da reta a partir de 2 pontos ou de 1 ponto e da inclinação. Certo? Olha, a equação da reta ela pode ser achada por essa forma aqui. Ó. Y menos y0 igual a x menos x0, onde esse A aqui é a taxa de variação, que eu falei dele na primeira videoaula. Ele vai ser um y1 menos um y0 sobre o x1 menos o x0. Gente, ó, o que acontece? Quando eu boto um índice aqui, 0, 1, eu estou pegando um ponto mesmo da função. Quando eu tenho y e tenho x, esses valores são genéricos, eles ficam mudando. Eu vou dando valores a x e vou obter valor para y. Então, ou eu vou precisar de 2 pontos
né, para achar a inclinação, se ela não for dada, ou eu vou precisar de um ponto só, que é o x0 e y0, e a inclinação sendo dada, pronto, eu substituo e acho a equação da reta. É uma coisa bem simples, como você vai ver nesse exemplo aqui. Bem tranquilo de fazer. Aqui são 3 perguntas básicas que lá na frente você vai perceber que essas perguntas se traduzem em probleminhas. Claro que lá eu vou estar na linguagem, como eu sempre falo, contextualizada, dentro de uma situação problema, né? Uma fábrica que produz X unidades com um custo tanto, qual foi o período que ela produziu mais, qual o período que ela produziu menos, a produção foi decrescente, em qual parte. Então, essas coisas que a gente está fazendo, a gente vai traduzir lá na frente quando eu estiver na parte envolvendo os probleminhas referentes à função polinomial do primeiro grau, certo? Então, vamos lá. Só tem um pouquinho de paciência. Então, solução aqui, ó. Vamos para o item A. O que acontece, gente? Ó, ele pede o seguinte, ó, obter a equação da reta que passa pelo ponto 1, 3 e tem inclinação menos 2. Então, ó, se o ponto é 1, 3, gente, a gente tem isso aqui. Ó. Então, 1, 3 é um ponto da forma x0, y0. Então, o 1 é x0 e o 3 é o y0. Além disso, a inclinação é menos 2, então o A é menos 2. Então é só jogar na forma, direto. Então, se você está num problema lá do táxi, né, e o cara fala que ele cobra R$5 por quilômetro rodado, né, e ele fala bem assim, olha, um passageiro que percorreu 10 km pagou X, então ele lhe deu um ponto. X que eu falo assim, pagou um certo valor, né? Na verdade ele pagou Y, né? Que é quilômetros, né? E depois você tem um valor. Então eu lhe dou um valor de quilômetro, lhe dou um valor pago por essa quantidade de quilômetros percorridos. Lhe dou a inclinação, que é a taxa de variação. Sim, pronto, você já tem a taxa de variação e já tem um ponto. Então perceba que lá a gente vai dar significado a essas coisas aqui. Mas eu preciso que as coisas sejam colocadas dessa forma, uma coisa mais genérica, porque aí você consegue usar nos diversos assuntos, certo? Na química, na física, né? Inclusive em problemas na matemática mesmo. Então, fazendo aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó, a forma é essa, y menos y0 é igual a x menos x0. Então, y menos, quem é o y0? 3 é igual a, que é menos 2, vezes x menos 1. Só desenvolver aqui e botar naquela forma ax mais b, né? Então, eu tenho aqui y, vou passar o menos 3 somando, aí vai ficar menos 2x mais 2, né, que é menos 2 vezes menos 1, vai dar mais 2 e o 3 somando. Então vai ficar assim, ó, menos 2x mais 2 mais o 3. Esse 3 passou somando e esse cara aqui, esse 2, é o resultado do produto. Certo? Então, sua função é quem? Y igual a menos 2x mais 5. Certo? Então, essa é exatamente a função que é, ó, a inclinação dela, ou taxa de variação, menos 2, certo? E perceba uma coisa interessante, ó. Se eu jogar o 1 dá quanto? Ó? Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 5 dá quanto? 3. De fato ela passa. Ou seja, você pode testar. Não precisa acreditar que você acertou a conta. Né? Eu sempre testo meus problemas, porque eu erro pra caramba. Né? Quando eu estou estudando assim, eu erro muita continha, muita besteira. Não é que eu não sei o conteúdo. É assim, é a afobação. É um problema fácil. Você nem raciocina muito, né? Já vai escrevendo a resposta, quando olha lá é uma pegadinha. E aí? Ou uma boa, errou uma conta, uma besteira, né? Então vamos lá, ó. Item B. Aqui perceba, gente. Aqui eu dei o ponto e a inclinação. Então para achar foi muito rápido. Basicamente eu já joguei direto na fórmula. Agora vamos num caso que a gente faz um passo um pouco a mais, né? A gente faz um passo a mais, que é o seguinte. A gente tem 2 pontos. Como é que a gente faz nesse caso? Então agora o item B, né? É bom se você quiser fazer um desenhozinho do gráfico, você já percebe até se esse gráfico vai ser crescente ou decrescente. Tá certo? Se ele vai ser para baixo ou para cima. Por que que é importante se você puder traçar esses 2 pontos? Ó, só vou fazer uma simulação aqui. Menos 1, menos 2 está mais ou menos aqui. Está aqui abaixo. Menos 1 aqui, menos 2 aqui. E 2, 7 está aqui. Então perceba que deve ser o quê? Um gráfico que crescente. Então, provavelmente, quando eu achar a equação da reta, eu tenho que achar o quê? Um valor de A positivo. Fiz o desenho feio assim, gente, porque não foi o que foi pedido na questão. O que ele quer
é o que? A equação da reta. Só que se a gente já esperar uma equação da reta com um A positivo, se a gente achar um A negativo, a gente desconfia o quê? Que a gente está errado. E aí a gente volta lá e corrige. Então, é você conectar as coisas. Tudo está ligado. Uma coisa não pode funcionar sem a outra, tá certo? Então vamos lá. Olha, o problema meu é que quando eu tenho dois pontos, gente, a minha fórmula é essa, ó, y menos y0 é ax menos x0. Onde esse a é y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Se eu começasse por aqui agora, calculando a inclinação que não me foi dada, só me deu dois pontos, eu poderia usar o mesmo raciocínio de cima, porque aí eu escolheria um desses dois pontos, porque a reta passa pelos dois, então tanto faz escolher um ou outro, e jogaria de novo na fórmula como eu fiz no item A. Então, a primeira parte aqui a gente começa pela inclinação, ó, vai ser y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Aí cabe a nossa escolha. Quem é y1? Quem são esses caras? Aí você escolhe, sei lá, na ordem que apareceu aqui, menos 1, menos 2 e 2, 7. Esse cara podia ser seu x0, esse cara podia ser seu y0, esse cara aqui podia ser x1 e seu y1. Então perceba que o índice concorda. Sempre a primeira coordenada é x, a segunda é y. E aí aqui os índices são 0, 0, 1, 1, para a gente jogar na fórmula, tá certo? Você não fazer uma lambança, cuidado. Então, calculando aqui a inclinação, eu vou ter, vai ser y1, 7, menos da fórmula, ó. Agora, só que o y0, ele é negativo, é menos 2, tudo bem, não tem problema nenhum. Só jogar um parêntese ali. x1 é quem? 2, menos x0, menos 1 também, ó. Então aqui vai dar 7 menos 2 vai dar 7 mais 2. E aqui 2 menos 1 vai dar 2 mais 1. Então deu 7 mais 3, 9 sobre 3, que deu 3. Minha inclinação é 3. Agora é só jogar na fórmula de novo. Quem é a fórmula? Y menos y0, ax menos x0. Tá certo? Então eu vou jogar logo. Ó. Quem é o y0? Menos 2. Jogando aqui em cima, ó. Igual a 3 vezes x menos x0. Só que o x0 é menos 1. Então fica menos 1. Aí pronto, ó. Aqui fazendo a conta, esse aqui vai ficar y mais 2 igual. Aqui vai ficar 3 vezes x mais 1. Daqui eu tiro o quê? Ó? Que y vai ser 3x mais 3, desenvolvendo esse parênteses aqui, 3 vezes x, 3 vezes 1, mais 2. Ou seja, y vai ser 3x mais 5. Aí a pergunta é, essa função está correta? Você testa os dois pontos. Se você testar e tiver certo, você achar a resposta correta. Ó, vamos jogar o menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 5 dá quanto? A gente provavelmente errou alguma... Ah, sim, sei onde é que eu errei. Olha só, que interessante. Olha, eu gosto quando acontece esse tipo de coisa. Essa conta aqui, se eu deixasse isso para marcar, estaria errado. Mas por quê? Ó? Porque 3 vezes menos 1 dá menos 3. Mais 5 dá quanto? Menos 3 mais 5 dá 2 positivo. Ah, mas aqui está dando 2 negativo. Aí você volta e fala, não, eu errei alguma coisa. Sabe onde é que eu errei? Esse 2, quando ele passa para cá, ele passa subtraindo. Ó. Então, na verdade, isso aqui é 3x mais 1. Veja como é que testar uma questão é lindo. Né? É uma coisa bonita, porque, bicho, a gente erra. Agora, se eu pego aqui, ó, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 1 positivo, menos 2. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Pô, beleza, ó. Aí fecha o problema com chave de ouro, tá certo? Por isso que eu falo, a gente erra a conta mesmo, gente. Não não acho que profissão é calculadora de matemática. Claro que quanto mais contas a gente faz, mais, né, a gente treina, mais apurada fica a nossa visão para esse tipo de coisa. Testar é fundamental. Né? Nunca aceite as suas respostas, sempre desconfie. Claro, uma hora você vai ter que chegar e falar, olha, pelo que eu estou vendo aqui deve ser essa. Pronto. Deixa lá. Agora, enquanto você estiver desconfiando dela, né, faça testes. Olha só. Uma outra também facinha é o seguinte, ó. Obtém a equação da reta que tem coeficiente linear 4 e passa por 1, 3. Então aqui ele me deu o B. E ela passa pelo ponto 1, 3. Que função é essa? Olha, o B, gente, ele está associado, por isso que eu falo, às vezes quando você olha aqui um gráfico de uma função, sei lá,
Eu não sei se ela é positiva ou negativa, né? Provavelmente aqui ela passa por um ponto 1, 3, né? 1 aqui e 3 em y, 1, 2, 3. E se ela tem coeficiente linear 4, ela passa aqui, ó. Então ela é negativa, certo? O coeficiente linear B é o ponto que ela toca o eixo y, certo? E o outro ponto é o ponto 1, 3. Então ela deve ser uma questão que quando eu achar a inclinação dela vai dar negativa, ou seja, é uma outra forma de testar. Se eu achar a inclinação positiva para um problema como esse, eu falo, deve estar errado, certo? Então vamos lá. O problema é que quando eu olho uma coisa assim, eu vou até fazer esse desenho um pouquinho mais bonito, ó, que eu vou precisar dele. Dessa vez é um gráfico que eu meio que vou precisar. Vou fazer ele aqui, ó. Por isso que a primeira videoaula foi importante, quando eu falei do gráfico da função afim. Porque às vezes o gráfico ele te ajuda a enxergar melhor uma resposta. Então aqui está o ponto 1 em x, 1, 2, 3, 4, 3 em y. E aqui está o ponto B, né? Que é onde ele passa. Pronto. Então, está aqui. Né? Passa aqui no 4. Gente, observa uma coisa interessante. Quando eu falo B igual a 4, eu estou falando que aqui tem um ponto que tem duas coordenadas. Uma delas é, né, botar aqui, 0 em x. Ó, eu estou bem na origem aqui, se eu considerar o eixo x, né? Estou bem na posição que o x não é nem positivo nem negativo, e 4 em y. Então, na verdade, foi me dado dois pontos. Não foi me dado só o coeficiente linear, foi me dado também a abscissa do ponto cuja ordenada coincide com o coeficiente linear da função, y igual a x mais b. Então, o que eu faço? Eu jogo na fórmula agora a mesma de antes, acho a inclinação e volto e jogo na fórmula y menos y0 é ax menos x0. Então, ó, que é a inclinação aqui? Aí eu escolho, ó, esse cara aqui, vamos chamar ele de x0 e esse de y0, e esse aqui de x1 e esse de y1. Então, o A vai ser quem? y1 menos y0 sobre x1 menos x0. y1 é quem, gente? 4. y0 é quem? 3. Ah, professor, eu mudei a ordem. Não muda nada, gente. Esse aqui, se fosse x1, y1, x0, y0, você veria que as contas pareceriam mudar, mas no final, quando fizesse jogo de sinal lá, tudo daria igual o mesmo resultado. Agora, x1 menos x0 é 0, cuidado, com a ordem menos 1. Então aqui deu 1 sobre menos 1, que deu menos 1. Ó, negativo, ó, como era o que? Esperado. Já pensou se achar um valor positivo ali? Você tem que aceitar isso como? Se você até fez um desenho. Por isso que, às vezes, a gente fica chateado, né? Quando a pessoa não reflete o que ela fez. Se você faz um desenho como esse, é porque seu A aqui, gente, ele é negativo. Então, se você acha ali, para ele, fez o jogo de sinal, deu 1 positivo. Esqueceu de fazer o jogo de sinal. Ou na hora botou lá 1 menos 0, né? Ficou com medo de subtrair o menor do maior, né? Aí deu lá 1 positivo. Aí você tem que desconfiar, tem alguma coisa errada. Por isso que eu falo, tem que ter um raciocínio crítico. Beleza? Então, você achou o A é menos 1. Você volta agora na fórmula y menos y0 é igual a x menos x0. Então você tem o que aqui? Ó? Y menos y0. Quem é y0? 1 ou 3, ó, já ia viajando aqui. É o que? Menos 1, né, que é o A vezes x menos x0. Quem é o x0? 1. Então, o que acontece aqui, gente? Ó, fazendo esta conta aqui, eu vou ter que y menos 3 é menos x mais 1. Só fazer o meu sinal aqui. Menos 1 vezes x menos x, menos 1 vezes menos 1 mais 1. Então, passando 3 para cá, olha que coisa interessante, ó. E óbvia. O B deu 4. Já tem boa chance de estar certo, porque o coeficiente linear deu 4. Já pensou se desse 3? Aí eu lhe pergunto, poxa, como é que vai dar 3 ali se ele me disse no enunciado que era 4? Então esse tipo de raciocínio, isso é importante você ter, porque eu já vi gente errar besteira, certo? Então, aí eu venho, eu já tenho o coeficiente linear, beleza, bateu. Agora, se eu jogar um 1 aqui, deve dar quem? Ó? Menos 1 mais 4, 3. Pronto, bateu duas informações, bateu tudo, tá certo? Então perceba, não são questões difíceis, mas você tem que tomar muito cuidado. Então, só para relembrar, sinal importante lá para quando a gente está em inequações, né? Que a gente, na hora que estiver resolvendo os probleminhas, vai cair muito probleminha com inequação. E também
a equação da reta a partir de elementos, ou 2 pontos, explicitamente, ou um ponto em inclinação, ou algo meio implícito, como eu lhe dar o coeficiente linear e você tem que se lembrar que esse cara que está um 4 escrito aqui, quando eu olho para o ponto, eu tenho que olhar para 2 coordenadas. Então uma coordenada vai ser 0, que é a parte em x, e o y vai ser 4. Então eu vou ter o quê? Um ponto também. Recai o item C no item A. Beleza? Qualquer dúvida, jogue nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.